Sob as rochas geladas da Europa e da Ásia, em cavernas que o tempo esqueceu, repousam os esqueletos dos nossos primos mais próximos. Durante gerações, os livros de história pintaram-nos como criaturas primitivas, brutos de testa proeminente que não souberam adaptar-se. Essa imagem gravou-se na nossa mente coletiva. Mas há um problema com essa versão. Acontece que os Neandertais nunca se foram realmente. Estão aqui, agora mesmo, no teu sangue, nas tuas células, escrevendo parte de quem tu és. O seu ADN sobreviveu quando os seus corpos não puderam. E o que esse código genético nos conta está a mudar tudo o que acreditávamos saber sobre os nossos ancestrais. Esta não é apenas a história deles, é também a nossa. Durante mais de um século, a origem dos Neandertais foi um dos grandes enigmas da antropologia. Os achados arqueológicos estendiam-se desde Gibraltar até aos Montes Altai na Sibéria, abrangendo dezenas de milhares de anos. Mas as perguntas fundamentais permaneciam sem resposta. De onde surgiram realmente? Como chegaram a povoar territórios tão diversos? Por que é que a sua distribuição geográfica era tão ampla e ao mesmo tempo tão fragmentada? A arqueologia clássica só podia especular com fragmentos de osso e ferramentas de pedra. Faltava a peça-chave do quebra-cabeças. Essa peça chegou quando os cientistas conseguiram algo que parecia impossível: extrair e sequenciar ADN de ossos com mais de 100 mil anos de antiguidade. O que encontraram não foi uma simples árvore genealógica, foi uma rede complexa de conexões, migrações e encontros que ninguém tinha antecipado. Tudo começou um dia de 1856, no Vale do Neander, perto de Düsseldorf. Um grupo de trabalhadores que escavava numa pedreira de pedra calcária descobriu ossos estranhos no interior de uma caverna. O crânio era diferente. Mais alongado, com arcos superciliares proeminentes, mas inequivocamente humano em estrutura. O debate científico que se seguiu foi feroz. Alguns anatomistas insistiam que se tratava de um humano moderno com deformidades causadas por doença. Outros propunham algo muito mais radical, que pertencia a uma espécie humana diferente, um parente evolutivo que tinha vivido antes de nós. Com o tempo, mais descobertas confirmaram a segunda teoria. Os Neandertais tinham caminhado pela Europa e partes da Ásia durante pelo menos 300 mil anos, sobrevivendo a idades do gelo, adaptando-se a ecossistemas hostis e desenvolvendo culturas complexas. Mas o seu ponto de partida continuava a ser um mistério envolto em especulação. Os fósseis mostravam a sua presença, mas não revelavam a sua origem. Avancemos até ao século XXI. Uma equipa de investigadores liderados por geneticistas de elite propôs-se resolver o enigma definitivamente. Selecionaram amostras de ADN de 3 sítios cruciais: a caverna de Vindiga na Croácia, onde se tinham encontrado fragmentos ósseos extraordinariamente bem conservados, acima de Los em Itapuerca, Espanha, um sítio com restos de mais de 400 mil anos de antiguidade, e as cavernas de Denisova nas montanhas de Altai, Sibéria, lar não só de Neandertais, mas também de outra linhagem humana misteriosa. O processo de extração foi meticuloso. O ADN antigo é extremamente frágil, contaminado facilmente por bactérias, fungos e até pelos próprios investigadores. Cada amostra requeria condições de laboratório estéreis, técnicas de sequenciação de última geração e algoritmos computacionais capazes de distinguir o ADN autêntico do ruído genético acumulado durante milénios. Mas quando conseguiram sequenciar esses genomas antigos e compará-los com centenas de genomas humanos modernos e antigos, o panorama mudou radicalmente. Os resultados foram surpreendentes. Os Neandertais separaram-se do nosso ancestral comum há aproximadamente 600 mil anos, possivelmente do Homo heidelbergensis, uma espécie que tinha povoado a África, Europa e Ásia. No entanto, o rastro genético mais antigo não apontava para a Europa como se esperava. Apontava para o oeste. As evidências sugeriam que os primeiros Neandertais ou os seus ancestrais mais diretos se originaram em algum lugar da Ásia Ocidental ou Central, e a partir daí migraram para a Europa em várias vagas sucessivas. A Europa não foi o seu berço, foi o seu refúgio. Um refúgio ao qual chegaram, se estabeleceram, se extinguiram parcialmente e voltaram a repovoar em ciclos repetidos durante centenas de milhares de anos. Isto explicava algo que tinha desconcertado os paleontólogos: a enorme variabilidade genética entre diferentes populações neandertais. Não era uma população única e homogénea, eram múltiplas linhagens que se substituíram uns aos outros ao longo do tempo. Cada nova migração do leste trazia consigo variações genéticas distintas, reescrevendo o legado das populações anteriores. Um dos descobrimentos mais impactantes proveio da Sibéria. Na caverna de Denisova, os cientistas analisaram o ADN de uma mulher neandertal que viveu há mais de 120 mil anos. O seu genoma revelou algo inesperado. Continha fragmentos genéticos de outro grupo humano quase desconhecido, os denisovanos. Isto significava que os neandertais não viveram isolados. Encontraram-se com outras linhagens humanas, partilharam territórios e, ocasionalmente, tiveram descendência conjunta.
A árvore evolutiva que costumávamos imaginar como uma série de ramos separados revelou-se como algo muito mais emaranhado, uma floresta onde os ramos se entrelaçam constantemente. A evolução humana não foi um processo limpo de especiação e extinção. Foi caótica, cheia de encontros, miscigenações e sobrevivências parciais. Cada contacto deixava uma marca indelével no genoma, criando padrões que os cientistas apenas estão a começar a decifrar. Mas havia mais. As análises de ADN da cima de Los Huesos em Atapuerca mostraram um perfil genético distinto do dos neandertais mais tardios da Croácia e Sibéria. Isto confirmava que houve múltiplas populações neandertais na Europa em diferentes períodos, cada uma com a sua própria história genética. Algumas desapareceram sem deixar rasto, outras foram substituídas por novas migrações do leste. A Europa durante o Pleistoceno foi um cenário de constante fluxo, onde os humanos não dominavam a paisagem, eram dominados por ela. O clima decidia quem sobrevivia e quem desaparecia. Os neandertais que habitaram Espanha há 400 mil anos não eram os mesmos que ocuparam o mesmo território 100 mil anos depois. O ADN mostra substituições populacionais completas, onde grupos inteiros desapareceram e novos colonizadores chegaram para ocupar os seus antigos territórios. Imagina a Europa há 250 mil anos. A paisagem era irreconhecível. Glaciares massivos desciam da Escandinávia, cobrindo o norte do continente com quilómetros de gelo. As temperaturas podiam cair dezenas de graus em questão de séculos. As florestas temperadas davam lugar a tundras geladas onde só os animais mais resistentes sobreviviam: mamutes, rinocerontes lanudos, renas. Para os neandertais, cada mudança climática era uma prova de sobrevivência. Quando os glaciares avançavam, as populações do norte viam-se obrigadas a migrar para o sul, para refúgios mais quentes na Península Ibérica, Itália, os Balcãs ou o Cáucaso. Ali esperavam, geração após geração, até que o gelo recuava e podiam voltar a expandir-se para o norte. Essa dinâmica de contração e expansão repetiu-se dezenas de vezes ao longo de centenas de milhares de anos. Cada ciclo glacial era como um funil que concentrava populações em áreas reduzidas, forçando o contacto entre grupos que de outro modo teriam permanecido separados por centenas de quilómetros. Mas esses refúgios não estavam vazios. Nesses vai-vens climáticos, os neandertais encontravam-se com outros grupos humanos que também procuravam sobreviver. Populações que chegavam da Ásia, do Médio Oriente e, eventualmente, os primeiros humanos anatomicamente modernos. O ADN capturou esses encontros. Os neandertais não só trocaram genes com denisovanos, como também mostravam rastros genéticos ainda mais antigos, possivelmente de Homo erectus, uma espécie que tinha povoado a Ásia durante mais de 1 milhão de anos. Cada encontro deixava uma pegada. Cada miscigenação adicionava uma nova camada ao seu código genético. Os neandertais não foram uma população pura. Foram um mosaico vivo de encontros e adaptações. O clima, que parecia o seu inimigo mais cruel, também foi um mecanismo que os conectou com o resto da humanidade. Um arquiteto implacável que decidia destinos, mas que também tecia redes invisíveis entre linhagens que jamais deveriam ter-se cruzado. A geografia europeia, com as suas penínsulas e cadeias montanhosas, criava corredores naturais que canalizavam as migrações, tornando inevitáveis os encontros entre populações que procuravam os mesmos refúgios climáticos. No Cáucaso, entre montanhas que ligam a Europa à Ásia, os arqueólogos descobriram algo extraordinário na caverna de Mesmaiskeia. Os restos de uma menina neandertal que viveu há mais de 40 mil anos. À primeira vista, era mais um achado numa longa lista. Mas quando os geneticistas sequenciaram o seu ADN, encontraram algo assombroso. Esta menina estava geneticamente relacionada tanto com os neandertais da Europa Ocidental como com os da Sibéria. O seu genoma era uma ponte. O Cáucaso não foi uma barreira, foi um corredor. Um lugar onde os neandertais viajavam constantemente, levando consigo informação genética de lugares separados por milhares de quilómetros. Esta menina era a evidência viva de que os neandertais eram uma população muito mais interconectada e dinâmica do que ninguém tinha imaginado. Não estavam confinados a territórios isolados à espera da extinção. Moviam-se, exploravam e misturavam-se. Cada migração deixava rastros invisíveis no seu ADN. Rastros que hoje podemos ler como capítulos de um livro escrito em código genético. O Cáucaso, com os seus passos de montanha e vales protegidos, funcionava como uma autoestrada biológica onde diferentes populações neandertais se cruzavam regularmente, trocando não só genes, mas provavelmente também conhecimentos, ferramentas e estratégias de sobrevivência. Mas a parte mais revolucionária chegou quando os cientistas compararam o ADN neandertal com o nosso. O achado foi inequívoco. Todos os humanos modernos fora de África portamos entre 1% e 2% de ADN neandertal. Isto só podia significar uma coisa: os nossos ancestrais cruzaram-se com eles. Durante décadas acreditou-se que essa miscigenação tinha ocorrido num único evento há uns 60 mil anos, quando os primeiros Homo sapiens saíram de África e encontraram neandertais no Médio Oriente.
Mas as novas análises genómicas revelaram algo muito mais profundo. Houve múltiplos eventos de miscigenação ao longo de centenas de milhares de anos. Contactos anteriores a 200 mil anos, encontros esporádicos, separações prolongadas e reencontros. A história não foi linear. Foi um processo complexo de idas e vindas, de contacto, separação e novo contacto. Durante milénios, Sapiens e Neandertais partilharam as mesmas paisagens, as mesmas cavernas, provavelmente as mesmas fogueiras. E nesses encontros, tiveram descendência. O mais fascinante é que essa miscigenação não foi unidirecional. Também há evidências de que alguns Neandertais carregavam genes de Sapiens precoces, sugerindo que os intercâmbios genéticos fluíram em ambas as direções durante dezenas de milhares de anos. O que significa carregar genes Neandertais hoje? Muito mais do que poderíamos pensar. Esses fragmentos da ADN não são relíquias inertes. Estão ativos. Alguns estão relacionados com o nosso sistema imunológico, proporcionando-nos defesas contra patógenos que os nossos ancestrais africanos nunca tinham enfrentado. Quando os primeiros sapiens saíram de África, encontraram um mundo cheio de vírus e bactérias completamente novos. Os Neandertais, que levavam centenas de milhares de anos a adaptar-se a esses patógenos, tinham sistemas imunes especializados. Ao cruzar-se com eles, os sapiens herdaram essas defesas já desenvolvidas, o que provavelmente acelerou a sua capacidade de colonizar novos territórios. Outros genes neandertais influenciam como metabolizamos as gorduras, na pigmentação da nossa pele e cabelo, na nossa resposta à luz solar. Até há estudos que sugerem que alguns genes neandertais afetam a nossa suscetibilidade a certas doenças modernas, desde diabetes até perturbações autoimunes e até condições psiquiátricas como a depressão. Por outras palavras, os neandertais não estão extintos. Continuam vivos em cada um de nós. Cada vez que o nosso corpo combate uma infecção, cada vez que a nossa pele reage ao sol, estamos a ativar genes que herdamos deles. Somos, em certo sentido, o seu legado vivo. Mas então surge a pergunta inevitável. Se eram tão resistentes, se conseguiram sobreviver a idades do gelo durante centenas de milhares de anos, porque desapareceram há aproximadamente 40 mil anos. O ADN também nos dá respostas aqui. Nos seus últimos milénios, as populações neandertais encontravam-se em números perigosamente baixos. A diversidade genética caiu drasticamente. Em alguns sítios, como a caverna de Sidrona em Espanha, as análises genéticas revelaram níveis altos de endogamia, sinal de populações muito pequenas e isoladas. Essa falta de diversidade genética tornou-os extremamente vulneráveis. Qualquer mudança ambiental drástica, qualquer doença, podia dizimar populações inteiras sem que houvesse variabilidade genética suficiente para adaptar-se. Os geneticistas calcularam que algumas populações neandertais tardias consistiam em grupos de apenas 50 a 100 indivíduos, números perigosamente próximos do mínimo viável para uma espécie de mamíferos grandes. Ao mesmo tempo, os humanos modernos expandiam-se rapidamente pela Europa. Não vinham sozinhos. Traziam consigo redes sociais mais amplas, tecnologias mais sofisticadas, sistemas de comércio e comunicação que abrangiam centenas de quilómetros. Isto dava-lhes uma vantagem competitiva enorme. Não foi uma guerra aberta. Não há evidências de genocídio. Foi um processo lento de competição por recursos. Pouco a pouco, os sapiens ocuparam os melhores territórios de caça, os refúgios mais acessíveis. Os neandertais foram empurrados para áreas mais marginais, onde as condições eram mais duras e as populações mais pequenas. Com o tempo, simplesmente deixaram de aparecer no registro arqueológico. Mas como sabemos agora, nunca desapareceram completamente. Parte deles sobreviveu em nós. Alguns cientistas argumentam que os neandertais não se extinguiram, mas que foram absorvidos geneticamente pelas populações de sapiens mais numerosas, um processo conhecido como assimilação genética. Os neandertais não eram os brutos que a cultura popular nos fez crer durante gerações. Eram caçadores extraordinários, capazes de abater presas enormes com lanças de madeira. Eram artesãos, fabricavam ferramentas de pedra com técnicas complexas que requeriam planificação e ensino. Dominavam o fogo, não só para se aquecerem, mas para cozinhar, fabricar betume como adesivo e possivelmente para comunicar a longa distância mediante sinais de fumo. Eram cuidadores. Existem evidências de neandertais que sobreviveram com feridas graves graças ao cuidado do seu grupo. Um indivíduo encontrado em Shanidar, Iraque, tinha sobrevivido com múltiplas fraturas e uma amputação, algo impossível sem o apoio constante da sua comunidade. Provavelmente tinham linguagem. Os seus ossos hioides, necessários para a fala complexa, eram idênticos aos nossos. Certamente partilhavam histórias à volta da fogueira. O seu cérebro era, em média, ligeiramente maior do que o nosso. Há evidências de que enterravam os seus mortos com cuidado, colocando flores nas sepulturas. Inclusive criavam ornamentos pessoais,
perfurando conchas e dentes para fazer colares. Não eram inferiores. Apenas foram desafortunados. Viveram no momento onde o clima e a competição com outra espécie igualmente inteligente os colocaram em desvantagem. A verdadeira origem dos Neandertais não é um ponto geográfico no mapa. É uma história de movimento constante, de adaptação extrema, de encontros fortuitos e de sobrevivência contra todas as probabilidades. É uma rede que se estende desde as estepes da Ásia Central até às costas atlânticas da Europa, passando por incontáveis gerações que lutaram, amaram, criaram filhos e transmitiram o seu legado genético. Essa rede não terminou há 40 mil anos. Continua hoje, em cada um de nós que carregamos o seu ADN. Entender os Neandertais é entender-nos a nós mesmos. É reconhecer que a história humana não é uma linha reta, é um emaranhado complexo onde diferentes linhagens se cruzaram, se misturaram e deixaram pegadas permanentes. Somos o resultado de milhares de encontros esquecidos, de migrações desesperadas, de sobrevivências impossíveis. Cada gene neandertal no nosso corpo conta uma história de adaptação, de resistência, de intercâmbio cultural e biológico que desafia as nossas categorias simples de espécie e extinção. A próxima vez que olhares o teu reflexo, lembra-te que nos teus genes late a memória daqueles que caminharam sob glaciares, que caçaram mamutos em planícies geladas, que sobreviveram num mundo onde cada dia era uma prova. Os Neandertais não são história antiga. São parte de nós. O seu ADN é o nosso ADN. A sua história é a nossa história. E graças à ciência moderna, finalmente podemos escutar o que têm a dizer-nos, depois de 40 mil anos de silêncio. Cada novo descobrimento genético adiciona um capítulo mais a essa história partilhada, revelando conexões que pensávamos impossíveis e demonstrando que a família humana sempre foi mais diversa e entrelaçada do que imaginámos. Se esta história te fascinou tanto como a mim, deixa-me a tua opinião nos comentários. Sabias que carregavas ADN Neandertal? O que achas de saber que somos o resultado de tantos encontros antigos? E se queres continuar a descobrir os segredos mais profundos do nosso passado, não te esqueças de subscrever e ativar o sininho. Dá gosto a este vídeo e partilha-o com alguém a quem apaixona a história humana. Porque a história de quem somos ainda guarda muitos segredos enterrados, à espera de serem desenterrados. Vemo-nos no próximo vídeo.